Aplaude Jesus aí, meus irmãos. Boa noite a todos. Vou de novo, boa noite a todos. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Forte vocês, hein? Eu sou de casa já, né? Virei da família já. Alegria estar aqui sempre. Abra comigo em Efésios. Irmãos, eu sou da família, então eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, dizer que essa casa aqui já é a minha casa. Eu sou suspeito de falar isso, mas sou apaixonado pelo louvor de vocês. Vocês são bons demais da conta. Pastor Dalmar, meu amigo, pastora, todos vocês, todos, sem exceção, vocês são incríveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vai lá, te é concedida. Efésios, capítulo 1, versículo 4. É um livro bíblico. A misericórdia acabou. Agora somente a de Deus que dura para sempre. Diz assim o texto: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mais uma vez. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Queridos e queridas, esse texto do apóstolo Paulo nos traz a ideia de como fomos gerados por Deus, como foi a criação humana, como Deus gerou os seres humanos. E o texto vai dizer, ora que lemos, que o Senhor Deus nos elegeu nele, dentro dele, antes da fundação do mundo. E esse termo é importante para nós, porque revela para você, mulher, que você é mais velha do que você pensa. Porque o Senhor Deus vai dizer pelo apóstolo Paulo que ele te escolheu dentro dele antes da fundação do mundo. Ou seja, não existia mundo e você já existia dentro de Deus. Ou seja, você é um pouquinho mais velha do que você pensa. Antes da fundação do mundo, antes de existir a terra, Deus já havia te escolhido dentro dele na eternidade, quando você ainda era um espírito, quando você ainda era uma substância sem forma, antes do ventre materno, antes da fundação da terra, antes de existir os planetas, os luminares, o sol, a lua e as estrelas, o Senhor Deus já havia te escolhido dentro dele. Você habitava as entranhas de Deus. Zacarias vai dizer que assim como o Senhor forma o espírito do homem, ele gerou esse mesmo espírito dentro dele na eternidade. A palavra disso é que literalmente Deus ficou grávido do homem. Assim como uma gestante carrega um feto por 9 meses, Deus te carregou dentro dele na eternidade. Quando você desejar entender Deus, entender a criação humana, entender a gestação humana, você olha para uma gestante. Porque não existe outra tipologia terrena de Deus maior do que essa, uma gestante. Uma mulher carrega o feto por 9 meses, e Deus te carregou na eternidade. E este é o cenário da criação humana.
Só que nesse tempo dessa criação, nesse tempo dessa gestação espiritual de Deus com os homens, assim como qualquer pai, qualquer mãe, Deus resolve fazer planos para os homens. E Ele escreve planos, propósitos, missões para os seus filhos. Ora, qualquer pai, qualquer mãe, assim o faz. Tem para os seus filhos planos, tem para os seus filhos propósitos. E Deus então resolve escrever um livro, conforme nos revela o salmista. Nos Salmos ele diz que o Senhor nosso Deus escreveu um livro. E nesse livro Ele escreve todos os nossos dias, como cada um deles deveriam ser antes de existirem. E esse livro é chamado de o livro do propósito. Ou seja, o nosso Deus, Ele além de ser o Criador, também é um bom escritor. E Ele escreve um livro chamado o livro do propósito. E Ele coloca nesse livro todos os teus dias, como cada um deles deveriam ser. Isso não significa que estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus escreveu. É fato e verdade que Deus escreveu um livro contando como deveria ser os teus dias. Mas você um dia vai nascer. E quando você nasce, é você quem escolhe se você cumpre aquilo que Deus escreveu nesse livro ou não. Mas o livro está lá, o livro existe. É verdadeiro esse livro. E esse livro do propósito, a teologia chama de pré-destino ou predestinação. É um termo meio polêmico no meio da igreja, mas muito fácil de entendimento. Não tem como não haver essa predestinação, porque existem muitos textos bíblicos e sagrados dizendo que todos nós fomos e somos predestinados por Deus antes da criação. Paulo vai dizer isso, Tiago vai dizer isso, Pedro vai dizer isso, e o próprio Cristo vai dizer isso quando ele diz: olha, eu preciso passar por Samaria, porque a meu respeito foi escrito. Então, sobre nós, a nossa existência, o nosso propósito de vida foi sim escrito e predestinado por Deus. A confusão teológica é de que essa predestinação, ela só existe para propósitos e missões, e não existe predestinação para salvação. Não tem essa ideia de que alguns nascem para ser salvos e outros nascem para ir para o inferno. A verdade é que todos nós nascemos predestinados para um propósito, para uma missão. Sendo eu, sendo você. Então quando você nasce, é você quem escolhe o que fazer com esse predestino que Deus tem para você. E você nasce, você torna vida. E nós temos essa ideia de nascimento humano em Gênesis capítulo 2, quando Deus forma o homem do pó da terra. Abra comigo em Gênesis capítulo 2. Vocês estão aí, irmãos? Estão com essa cara de assustado para mim, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 4, quem encontrou, diga amém. Amém. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 4, o texto diz assim: estas são as origens dos céus e quando foram criados. Quando o Senhor Deus criou os céus e a terra. Versículo 5, não havia planta, não havia erva, não havia árvore, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. E também não havia ali o homem para lavrar o solo. Versículo 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Esse é o texto que faz menção do nascimento humano para a vida terrestre, porque já existíamos dentro de Deus
ainda como um espírito. E quando ainda éramos um espírito, foi quando esse Deus, o Criador, nos deu propósito, planos. Depois disso ele resolve formar o homem. Porque existem na Bíblia dois tempos. Nós temos na Bíblia o tempo da criação. E nós temos na Bíblia também o tempo da formação. A criação é uma coisa, formar é outra. Deus primeiro cria e depois Deus forma. Então Deus te cria em espírito dentro dele, mas te forma em barro na terra. Agora já temos o mundo, já temos o pó, já temos o barro, já temos a água que sobe da terra, no versículo 6. Então este é o cenário da formação humana e o cenário da criação do espírito humano. Agora que ele formou esse boneco de barro, esse corpo do homem terreno, ele precisa encher esse boneco, esse corpo, do espírito que vai dar a esse boneco a vida. Então Deus olha para esse boneco. Então formou o Senhor Deus o homem do pó, é o corpo humano. Ele olha para esse corpo humano e ele vai soprar o espírito, que é o fôlego de vida. Por que é que o termo do texto é: e soprou o Senhor Deus o fôlego de vida? Porque Efésios capítulo 1 versículo 4 diz que fomos eleitos dentro de Deus. João 4:24 diz que Deus é espírito. E se Deus é espírito, não pode haver dentro de Deus matéria. Ora, por que soprar o fôlego de vida? Porque estava dentro de Deus o espírito. E ele vai dizer, ele vai fazer uma inspiração. E ele sopra esse espírito nesse boneco de barro, nesse corpo. Tiago vai dizer que o corpo sem o espírito é morto. Por isso, era apenas um boneco de barro sem vida. Quando o espírito humano entra nesse boneco de barro, esse boneco de barro nasce a vida. E ele começa a ter pensamentos, vontades e emoções. Isso é belo, isso é lindo e é maravilhoso, mas é muito perigoso. Esse poder de escolha, esse poder de domínio que nós temos. Eu faço se eu quero, talvez não quero, hoje eu quero, amanhã não quero. Se eu perguntasse para todo mundo aqui, a resposta é quase que 100% de que você sabe que Deus te chamou. Mas a resposta também geralmente é: olha, agora não quero, eu acho que não é a hora ainda, estou me preparando um pouco. Eu preguei pela manhã hoje e eu disse que, infelizmente ou talvez felizmente, nós estamos em um tempo que não temos mais tempo. Não há tempo para você se curar, para você fazer. Irmão, vai rastejando mesmo, vai sangrando. Aí eu não consigo falar, faz sem falar. Escreve na testa. Aí eu não sei escrever, irmão, aprende mímica. Estamos em um tempo que não tem mais tempo. É agora, é hoje. Esse é o tempo que vivemos. Só que é você quem escolhe. Deus te deu isso de presente. Deus deu para Adão também. O versículo 8 diz, no capítulo 2 de Gênesis: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no... Observe que não é jardim do Éden, é um jardim que Deus plantou no Éden. Diga por quê? Vocês estão aí, irmãos, pelo amor de Deus. Não estão não. Estão aí ou não? Então, olha o versículo bíblico. E plantou o Senhor Deus um jardim no... Diga assim, por quê? Porque o jardim era de Deus. Deus resolveu plantar um jardim na terra. Éden significa a terra fértil. Éden vem de Edom, terra, terra vermelha. E ele resolve plantar um jardim nessa terra vermelha. O jardim era de Deus, nunca foi de Éden e muito menos de Adão.
E ele planta esse jardim, nesse Éden, na terra, para a banda do Oriente. E pôs ali o homem que ele havia. Vocês estão aí, irmão? Já diminuiu, oh meu Deus do céu. Hoje me ajuda, Jesus. Vamos de novo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para a banda do Oriente. E pôs ali o homem que ele havia. Esse é o problema, diga por quê. Deus só coloca no jardim que ele planta o homem que permite ser formado por ele. Ser formado por Deus é a parte mais difícil. Entrar no jardim é a parte mais fácil. Todos nós queremos voltar para o jardim que Deus planta. Mas quantos de nós permitimos que Ele nos forme? Ah, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim, irmão. Deus planta um jardim nesse Éden, para a banda do Oriente, e coloca ali o homem que ele havia formado. Olha o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra todo tipo de árvores, agradáveis à vista, boa para o alimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a da vida. Versículo 10. E havia um rio nesse Éden, que dividia como se fosse um quadrado, formando 4 braços. O primeiro rio é o Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, lugar onde há ouro, e o ouro ali é muito bom. Há também ali o bidélio, ou a pedra sardônica. O segundo rio é o rio Gion. Esse é o que rodeia a terra de Cush, hoje a Etiópia, o lugar mais pobre da terra. O terceiro rio é o rio Tigre, ou o rio Idekel. Esse é o que vai com muita violência em direção da Síria. E o quarto e último rio é o grande rio Eufrates, o rio que começou lá no Éden e vai acabar no trono de Deus. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim que ele plantou, para lavrar e guardar o jardim. Essas são as 2 unções que Deus deu para o homem: lavrar e guardar o jardim. O problema é que Deus nunca permitiu que o homem lavrasse e guardasse o jardim. Aliás, essa era a profissão do homem. Porque se você olhar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai observar que Deus deu para o homem, eu contei, Deus deu para o homem mais de 32 coisas. Deus deu uma casa, Deus deu plantas, Deus deu ervas, Deus deu árvores, Deus deu a chuva, Deus deu a mulher. Olha aí, olha a chance do homem dar. Ei, irmão, vou falar de novo, ver se você dá uma. Vê se você acerta aí, varão, vai de novo. Ele fez a mulher. Diga assim, o que mais? Com um detalhe importante, diga qual? O texto diz assim, ó: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma. Esse é o que você lê. Só que no texto original diz assim, ó: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para o homem uma opositora. Uma opositora idônea. Esse é o versículo bíblico. Quando você for estudar o original, o texto diz isso. O texto diz: far-lhe-ei uma opositora idônea. Diga assim, que é isso? Sai fora disso. Esse amigo não é seu amigo. Diga assim, que é isso? Uma oposição idônea. Uma oposição que quer o seu bem. Valorize isso.
Ah, pelo amor de Deus, irmão. Não fica bravo comigo não, varão, pelo amor de Deus. Porque nós temos que entender a Bíblia Sagrada. Quando você for ler os textos, você vai observar que na Bíblia, a figura que representa o Espírito Santo na Bíblia é a mulher. O texto vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é quem prescruta o coração e o mais íntimo do Deus Pai. Mulher é assim, varão, você não sabe? Quando ela quer alguma coisinha, ela fala, né? Ela consegue, não tem como. E diga assim, o que é mais? E aí os filhos, olha como o texto diz, que o Espírito Santo de Deus, ele é quem prescruta o mais íntimo do coração do Deus Pai. Diga assim, o que é mais? Ainda fofoca. Eu não estou falando que a mulher é fofoqueira não, irmão, estou falando que o texto diz. Porque o texto diz assim, que ele revela tudo que está oculto no coração de Deus Pai para os filhos de Deus. Aquele texto que diz assim, ó, nem o olho viu. Quem já ouviu esse texto? Não, esse texto nós usamos errado, porque o texto diz assim, ó, nem o olho viu, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para ele. Tá aí, diga amém. O outro versículo diz, mas o Espírito Santo de Deus revela isso aos homens. Diga assim, para quem que o olho não viu? Diga, para quem que os ouvidos não ouviram? O homem que não tem o Espírito Santo. Estão aí ou não? Pelo amor de Deus, faz barulho aí, irmão. Vai dar uma glória a Deus, pelo menos. Então o texto vai dizer isso. Que o homem, ele nasce assim. Este é o cenário da formação humana. E o Senhor Deus o plantou no jardim, no Éden, para lavrar e guardar o jardim. Lavrar e guardar, mas Deus nunca permitiu que ele lavrasse. Diga assim, por quê? Porque no versículo 9 diz que o próprio Deus era quem fazia brotar da terra todo tipo de árvores, agradáveis para a vista, boa para o alimento. Então quem lavrou o jardim foi o próprio Deus. Deus nunca permitiu, irmão, que Adão lavrasse o jardim. O próprio Deus lavrou o jardim para Adão. E isso é um problemão. Diga assim, por quê? Porque o dia que Adão resolveu fazer do jeito dele, Deus não proveu mais. A verdade é que Deus é um grande provedor. Deus é um grande provedor, só que Deus provê. Só que Ele também tem regras. E o próprio Deus disse para Adão, Adão, lavra e guarda o jardim. Mas a graça se manifesta aqui, Adão. É sua obrigação, é seu trabalho fazer isso. Mas eu, o próprio Deus, vou fazer por você. Adão vai crescendo, ele vai observando o poder que tinha nas mãos. Ora, Deus também, é engraçado, né? Deixa que Adão dê nome aos animais. Adão tinha algumas regalias. Adão tinha algumas intimidades. Um belo dia esse Adão resolve fazer diferente como Deus falou. Porque Deus disse a ele, olha Adão, eu vou prover, eu vou lavrar o jardim, mas de todas as árvores dos jardins, não coma de uma. A do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Por muitos anos, eu cresci com a ideia de que Deus era um Deus proibitivo e estava querendo proibir Adão de comer de uma árvore. A verdade é que não é que Deus é um Deus proibitivo, Deus queria proibir Adão. A grande verdade é que Deus revelou dizendo,
Porque no dia em que você comer, você morre. Não é proibição, é livramento. Vou falar de novo. Não é proibição, é livramento. Aquilo que você chama como proibição, eu prefiro chamar como livramento. Esse não de Deus livrava Adão de não morrer. No dia em que comerdes, nesse dia morrerás. O texto não diz eu vou te matar. Não é um Deus que mata porque você comeu da árvore que não poderia comer. É um Deus que diz, você vai morrer. Eu não vou te matar, mas você vai morrer. É um Deus de livramento, não um Deus proibitivo. Ele resolve ouvir uma serpente. Você conhece a história? A serpente convence a mulher. Um belo dia ela chega em casa com uma amiga. Arrumei uma amiga. Ela fala demais. Como que ela é? Não tem como te falar, é cobra. Ela convence. A mulher convence o homem. Você sabe que, eu não sei porque eu estou falando, mas eu vou falar. Posso falar? Posso falar mesmo? Posso falar mesmo? Não, porque, diga assim, o que é um homem de Deus? O homem de Deus não é aquele que diz assim, ó, Deus falou comigo, vamos para cá. Diga assim, qual é o homem de Deus? Aquele que fala assim, ó, Deus falou comigo, agora vou esperar Ele falar com você para irmos. Esse negócio de tomar decisão sozinho, irmão. Eva deveria correr para Adão e falar, Adão, eu conheci uma pessoa, eu conheci um ser que entrou no jardim do qual você deveria guardar. A pergunta que eu ouço de quem é a culpa, de Adão ou de Eva? É claro que é de Adão. Diga assim, por quê? Foi a ele que Deus disse, lavra e guarda o jardim. Minha pergunta para você é, onde estava Adão quando o diabo entrou na serpente e foi falar com Eva? Se o trabalho de Adão era lavrar e guardar o jardim, onde estava Adão quando o diabo entrou no jardim? Em qualquer lugar, deslumbrado com as coisas que o próprio Deus entregou para ele. Eram muitas plantas, eram muitas árvores, animais, lindos, maravilhosos. E Adão, engodado com as coisas, deslumbrado com as coisas, com carro, com empresas, com Corinthians. Aí o diabo entrou. Então presta atenção, irmão. Presta atenção que eu estou te falando, irmã. Onde você está? Aonde você está, não geograficamente, mas em você mesmo. Porque o Senhor Deus tem para você planos e propósitos. Deus te deu missões. Na maioria das vezes somos nós que estamos negligenciando aquilo que Deus nos entregou. E Deus provê, Deus te guarda, Deus te livra. Mas chega um dia que você diz, não quero mais, não vou mais ouvir e vou comer do fruto da árvore do bem e do mal. Tudo bem, é seu direito, é sua decisão, é você quem escolhe, é você quem decide. O que Deus fez por você foi te escolher, foi te dar um propósito, te dar uma missão, mas é você quem escolhe. Só tem um problema, que o Senhor Deus só pode prover na vida daquele que Ele é o Senhor. Sabe aquela frase? Enquanto você estiver debaixo do meu teto. Quem já ouviu isso?
Quem já ouviu isso? Hã? É do meu jeito. Hã? Já ouviu, irmão? Assim foi Deus com Adão. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, é as minhas regras, mas eu provei. O dia que Adão resolveu não obedecer mais às regras, o próprio Deus falou para ele: vai embora de casa, e a partir de hoje você provê na sua vida. Você vai plantar e você vai colher. Diga assim, por quê? Porque o próprio Deus resolveu só prover na vida daquele que Ele é Senhor. Se você pegar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai observar que do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, na formação do homem, sempre quando o texto vai dizer sobre Deus, o texto diz assim, ó: e criou Deus, e falou Deus, e fez Deus, e assim Deus fez, e assim Deus falou, e formou Deus. Quando Deus forma o homem, o texto muda. E o Senhor Deus disse, e o Senhor Deus formou, e o Senhor Deus falou. Diga assim, por quê? Diga assim, por quê? Porque Deus é Deus das coisas, mas Ele resolveu ser Senhor dos homens. Depende de você. O versículo diz assim, lá em Malaquias: se eu sou o teu pai, cadê a minha honra? Se eu sou o teu Senhor, cadê o meu temor? Acabou o temor. Diga assim, por quê? Porque acabou. Diga assim, o que isso gera? O que estamos vivendo? A não provisão de Deus. Deixa eu te falar isso. Você reclama tanto da vida, sem dinheiro, sem isso, sem aquilo, com conta. Está aí a resposta. Deus não vai prover, porque Ele só pode prover na casa, na vida daquele que Ele é Senhor. Eu tenho algumas perguntinhas para você essa noite. Quem aqui quer ter Deus como Pai? Deixa eu ver. Se comporte como filho. Quem aqui quer ter Deus como Senhor? Se comporte como servo. Aqui está o problema. Você quer voltar para o jardim? Todo mundo quer. Lugar da provisão. Tem uma regra lá. Aqui só entra aquele a qual eu sou o Senhor. Para terminar, se realmente Deus tem para mim alguns planos, propósitos, missões, como que eu faço para descobrir para que eu nasci? Qual é a minha missão de vida? Qual o meu propósito de vida? Para que eu sou assim? Para que eu nasci? Para que eu vim para a terra? Nós temos 3 maneiras de descobrirmos para que nascemos. A primeira maneira para descobrir para que nascemos é quando o próprio Deus resolve falar com você. E Deus fala com você. Então essa é a primeira maneira. Como foi, por exemplo, com o nosso profeta Jeremias. O texto vai dizer, no capítulo 1, versículo 5, que o Senhor Deus disse: Jeremias, eu te separei por profeta antes do ventre da sua mãe. Por que antes? Naquele tempo, antes da fundação do mundo,
do capítulo 1, do versículo 4 de Efésios. Por que Deus vai dizer isso para Jeremias? Porque Jeremias era filho de Ilquias, um sacerdote em Anatote. E existia uma lei que dizia que um filho de sacerdote deveria ser um sacerdote. Só que Deus, antes da fundação do mundo, já havia preparado para Jeremias ser um profeta. E ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Então Deus resolve descer na terra e falar com ele: Jeremias, que história que é essa de sacerdote? Porque eu te separei para ser um profeta. Então nós temos algumas maneiras, aliás, 3 maneiras de Deus te revelar qual é o seu propósito de vida. Uma delas é Deus falar com você. E Ele pode falar com você por uma mula, Ele pode falar com você por meios de canções, inúmeras maneiras que Ele tem para te falar qual é o teu propósito de vida. A segunda maneira é quando você pergunta, ou Deus fala, ou você pergunta. Como foi, por exemplo, o caso de Rebeca com seus filhos. Rebeca, esposa de Isaac, ela ficou grávida de duas crianças, gestantes de gêmeos. Qual era o nome deles? Vocês estão aí, irmãos? Qual era o nome deles? Qual é o nome deles? Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. Só que Rebeca começou a observar que no ventre as duas crianças brigavam entre si. Então Esaú gladiava contra Jacó, e Jacó no ventre contra Esaú, isso no ventre de Rebeca, e ela via a barriga mexendo e eles brigando. Rebeca então ficou indignada com tudo isso e foi falar com Deus. Ela perguntou: Senhor, por que estou grávida? Qual é o propósito dos meus filhos? Porque eles brigam entre si no ventre. E Deus disse a Rebeca: Rebeca, eles brigam porque no teu ventre há 2 nações, aonde o maior servirá ao menor, e o menor será senhor do maior. Ou seja, nasceram predestinados. Só que eles nasceram, e Esaú, que era o maior, não quis ser servo do menor. Livre-arbítrio, poder de escolha. Mas Rebeca perguntou, e Deus respondeu. Ou seja, ou Deus fala, ou você pergunta. Ou terceira e última maneira, Deus levanta um sacerdote na sua vida para te dar um destino. Até porque pais biológicos dão a vida, mas pais espirituais dão destinos. Um sacerdote tem poder de destravar a sua vida espiritual. São eles quem tem a palavra de destino para a sua vida. Ou Deus fala com você, ou você pergunta para Deus, ou você começa a ouvir um sacerdote. Foi assim com o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele estava a caminho de Damasco, apareceu um clarão, ele caiu de rosto em terra, não tinha cavalo na história, e ele cai no chão, levanta, cego. Diga assim: por quê? Diga assim: por quê? Diga: por quê? Porque ele viu Jesus. Quando ele vê a Cristo, ele fica cego. Olha que negócio doido, sim ou não? Sim ou não? Não era para ser o contrário? Sim ou não? Diga: por quê então? Na verdade, Paulo sempre foi cego. Quando ele tem um encontro com Cristo, a glória de Cristo tem esse poder de revelar quem realmente você é. Ele mesmo falou: eu sempre fui um cego. Aí a voz falou para ele assim: olha, vá até a rua direita,
procura um homem lá. Quando ele chega lá, tem um homem lá, um camponês, Ananias. E Ananias, não foi Jesus, foi Ananias quem vai dar um destino de Paulo. Diga assim, por quê? Ou você pergunta, ou Deus fala, ou você escuta um sacerdote. Fique de pé. Havia uma mulher, por nome de Ana, e ela sempre sonhou em engravidar. Ela ficou 25 anos ofertando para Deus para ela engravidar. Um belo dia ela engravida. Ela engravidou. Era um menino por nome Samuel. E ela entregou Samuel no templo para ser criado por um sacerdote por nome de Eli. O grande e famoso sacerdote Eli. Grande porque era grande mesmo. Inclusive morreu porque era gordo. O texto diz que ele quebrou a cadeira e caiu e morreu. Tão gordo que ele era. Eli. Sacerdote Eli. E ela entregou Samuel para esse homem. Um belo dia, ele dormindo de madrugada. De madrugada. Tudo aquele silêncio. Maestro, faz aquela música de silêncio assim, aquela música de quarto, sabe? Essa música aí. No silêncio do quarto da noite, tudo escuro, aquela penumbra. De repente Samuel dormindo, ele acorda com uma voz: Samuel! Ele levantou correndo. Eu ouvi essa voz, alguém me chamou. Ele corre até o quarto de Eli e diz: Eli, o senhor me chamou? Eu ouvi a sua voz. Eli respondeu: não chamei. Vai dormir, menino. Ele volta a dormir. E de novo, pela segunda vez, Eli escuta: Samuel! Ele levantou correndo. Pela segunda vez, acordou Eli e disse: o senhor me chamou, eu ouvi a sua voz. Eli respondeu: não te chamei, mas a próxima vez que você ouvir essa voz, você responda: fala comigo, Senhor, que o teu servo ouve, porque certamente é Deus querendo falar com você. Foi dormir. Pela terceira vez ouviu: Samuel! Ele levantou correndo e disse: fala comigo, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. Diga assim, que é isso? Deus fala. Mas geralmente Deus resolve falar com você com o timbre da voz do seu pastor. Deus falava e ele ouvia a voz de Eli. Samuel! Ele ouvia Eli chamando ele. Diga assim, por quê? Porque geralmente, só geralmente, varoa, a voz de Deus tem o timbre da voz do seu pastor. Ou Deus fala com você, ou você pergunta para Deus, ou um sacerdote cheio de Deus te dá um destino. E essa noite, não sei como você está, como você veio aqui, mas se você é alguém que por algum motivo se encontra sem destino, perdido na vida, essa noite, irmão, uma palavra de Deus vai sair ao teu encontro.
Porque o cenário pode até ser de morte, mas a palavra é profética. Vou falar de novo: o cenário pode até ser de morte, mas a palavra é profética. Feche teus olhos. Onde está você? Onde está você que por algum motivo está perdido na vida, se afastou do Evangelho? Onde está você que por algum motivo não deixei de crer em Deus, mas sabe, não dá mais para mim esse negócio. Eu vim aqui hoje num culto mesmo porque eu gosto daqui das músicas, eu gosto desse ambiente. Onde está você que está perdido na fé? Pastor, eu não sei para que eu nasci, não sei para que eu vivo. Eu estou vivendo de acordo com aquele louvor daquele irmão: deixa a vida me levar. Quero que você se encontre aí onde você está. Quero que você mesmo se encontre onde você estiver. Sabe, irmãos, eu leio muito a Bíblia e eu confesso que eu li um negócio que me deixou doido. Os teus pecados, os teus erros, as suas transgressões não faz com que Deus te rejeite. Só existe uma maneira de Deus rejeitar o homem na Bíblia: quando esse homem resolve sair do propósito de Deus. Como por exemplo Saul. Deus não rejeita Saul pelos seus erros, porque Deus nunca sonhou para Saul ser rei de Israel. Ele chegou lá porque as mulheres disseram que ele era bom no que ele fazia. Ele venceu algumas guerras. E o texto diz: e o Senhor Deus rejeitou a Saul como rei de Israel. Só tem uma maneira de Deus rejeitar o homem: quando o homem sai do propósito de Deus. E essa noite eu quero te fazer um convite. Você que saiu do propósito de Deus, a voltar para o propósito de Deus. Volta para o jardim. Recalcula a rota, volta para o caminho. Ah, mas irmão, eu não sei mesmo do mais, só conheço Deus. É tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para o jardim. É tempo de voltar e permitir Deus te formar, para que você possa entrar nesse jardim que Deus tem para você. Feche teus olhos. Eu vou orar por você. Senhor, fale com os teus filhos. Pai, revele para eles onde eles se perderam, Senhor. A minha oração é que o Senhor pegue na mão dela, pegue na mão dela, pegue na mão dele, Senhor. Não que ela venha sozinha, mas que o Senhor faça esse caminho de volta junto com ela, junto com ele. Que eles possam entender, que ela entenda, que ele entenda, Senhor, que o Senhor nunca, nunca, nunca o rejeitou pelos seus erros ou pelos pecados. Pelo contrário, mesmo sabendo dos piores e dos mais complicados pecados, o Senhor enviou a Cristo. Quando o Senhor enviou a Cristo, o Senhor sabia os pecados que eu havia cometido, estou cometendo e que ainda vou cometer. E mesmo assim o Senhor nunca me abandonou. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser meu amigo. Obrigado por não concordar com o que eu faço, mas mesmo assim continuar me amando. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por esse encontro. Eu pensei, Senhor, que eu vim aqui porque eu gosto da igreja, eu gosto do culto, me convidaram.
Eu descobri que na verdade, Senhor, é que foi o Senhor que tinha um encontro marcado comigo. Obrigado por esse encontro, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Chorar é bom, chore mesmo. Apóstolo, chega pra cá. Não querendo quebrar essa unção, atrapalhar esse ambiente de adoração, continue assim, mas nós temos amanhã em Alphaville a escola de fundamentos, uma escola que eu lidero. O nosso objetivo é só te formar e te informar com muitas revelações bíblicas para que você possa servir a sua igreja local com muita excelência. A minha ideia lá é essa: eu quero te formar com muito conhecimento bíblico para que você possa chegar aqui e servir com muita eficácia. Servir no teu propósito, no teu ministério, no teu chamado. Então eu quero que os irmãos sintam-se muito mais do que convidados. Amanhã em Alphaville, às 19h30, a escola de fundamentos. Espero todo mundo lá. Diga assim, por quê? Porque eu amo vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.